Oi, André, estou falando E aí, mal de você aqui. tudo bom? Tudo Tudo bem, jóia? você? Graças E a aí? Deus, tudo ótimo. Então, eu estava falando agora brevemente aqui, André. Enfim, esse mundo odontologia é um mundo de vaidade, né? E, enfim, as pessoas, a competição é muito grande. E eu estava falando aqui agora que você é uma pessoa que eu admiro demais, demais. É um profissional da nova geração aí que traz uma contribuição gigantesca. Eu falo isso sinceramente para você, viu? Uma contribuição gigantesca para a nossa profissão, valorizando a profissão de uma forma ética, com conteúdo grandioso para os seus seguidores e, enfim, para todos os colegas aí que te seguem. E por isso até eu escolhi o assunto marketing e odontologia, porque a gente vê muita coisa antiética na nossa profissão, no marketing digital, porque a diferença do marketing que se fazia antigamente, que você tinha os veículos de comunicação, onde os editores escolhiam a pauta e o que eles iam colocar, hoje, com o domínio das mídias sociais, o sujeito coloca o que ele quer, né? Ele fala o que ele tem vontade e quem estiver seguindo ele ali vai ouvir. O bem informado vai, obviamente, duvidar e o mal informado vai cair na armadilha. E, basicamente, falando um pouquinho rapidamente, para a gente entrar logo direto no nosso assunto, eu estava fazendo um comparativo aqui, o porquê que nós, dentistas no Brasil, a gente tem que efetivamente usar o marketing para conquistar o mercado, conquistar o nosso paciente. Só um número bem rápido, né? Somente 3 estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tem 172 mil dentistas. O total de dentistas nos Estados Unidos, no país inteiro, são 190 mil. Ou seja, a gente tem quase tantos dentistas somente em 3 estados, como os Estados Unidos têm no país inteiro. Um grande diferencial, você sabe disso muito bem, a renda per capita no Brasil, se eu não estiver enganado, 3.451 dólares por ano. E nos Estados Unidos, em torno de 25 mil dólares. Ou seja, eles têm muito menos dentistas, acaba tendo uma proporção de 1.740 dentistas, pacientes por dentista lá, e nós aqui 374 pacientes por dentista. Então, assim, eu acho que o Brasil é um país para você realmente se diferenciar, é uma tarefa árdua. Eu quero aqui dar, desculpa, antes da gente seguir em frente, eu quero fazer um brinde aqui, André. Sim. A querida Sueli, que é uma das diretoras da SBOE, ela estava internada com a Covid, passou 15 dias, se não me engano, na CTI, no CTI, saiu do CTI e hoje nós tivemos a notícia de que ela está se recuperando muito bem. Então, Sueli, estamos juntos aí com você, viu? André, fala um Legal. pouquinho agora para a gente, faz umas considerações iniciais e por que é tão importante o marketing na odontologia. Olha, esses dados que você passou aí, eles são realmente bem interessantes, né? E nós poderíamos até colocar aquele teste do Sinatra, né? Sinatra Test. Ou seja, se você pode fazer aqui, você pode fazer em qualquer lugar, né? Uhum. Porque provavelmente a gente está no mercado mais competitivo, né? E, e assim, hoje, devido às redes sociais, eu acho que a gente vive um momento de muita oportunidade, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade, porque quando você faz alguma postagem, um posicionamento errado, ele, de certa forma, ele fica gravado, né? Então, hoje no Brasil, eu acho assim, a gente tem bastante informação, tem muita possibilidade de se posicionar bem com as redes sociais, com as ferramentas que estão na nossa disposição, mas também eu vejo assim que se você não sabe exatamente o que está fazendo, existe uma chance de você já começar errado, né? De você deixar uma marca muito ruim. Então eu queria compartilhar com quem está nos assistindo hoje aqui a importância de você saber que existem duas linhas principais quando você fala de marketing digital, mas você pode estabelecer isso para a vida toda como uma regra geral, né? Você pode ir para aquelas estratégias de resultado rápido, onde você vai conseguir alguma coisa num curto período de tempo,
Só que tem um preço a se pagar. E muitas vezes esse preço a se pagar ele não é tão agradável. E tem uma estratégia mais de longo prazo, que é uma estratégia que vai te dar um benefício, uma segurança muito maior. Se a gente for analisar, dá para fazer uma analogia com várias coisas na vida. Como eu disse, isso pode ser levado para a vida toda. Se você levar, por exemplo, para a área dos investimentos, você pode especular, você pode fazer day trade, tentar ganhar no curto prazo. Só que você sabe que o risco é muito maior, né? Você pode trabalhar com opções, você pode trabalhar com um mercado que ele é muito mais arriscado, mas tem uma chance até de você ter um ganho maior em curto período de tempo. Agora, você também pode trabalhar para um longo prazo, trabalhando mais com estratégias de posicionamento. E eu acredito que o posicionamento é a chave principal para que o dentista ele consiga se diferenciar melhor no mercado brasileiro. E posicionamento tem muito a ver com você entender a mentalidade das pessoas, ou as crenças das pessoas. Quando você entende que a sociedade ela tem inúmeras crenças vigentes, ela já acredita em algumas coisas, e você fala especificamente para aquele público que já tem uma visão de mundo, uma crença e tudo mais, você se posiciona frente a ele. Só que por que eu falo que essa estratégia é de longo prazo? Porque para você se posicionar bem, você tem que ter as suas crenças. Então você tem que saber o que você acredita, além da odontologia. Você tem que ter um posicionamento de vida, do que você acha que é importante, do que você tem como princípios gerais. E à medida que você estuda e você solidifica esse conteúdo na sua mente, à medida que isso vai ficando cada vez mais enraizado em você, fica muito natural você falar disso através de uma live, através de um conteúdo que você abre abertamente, através de um IGTV, através de qualquer meio. Porque aí o meio, ele passa a ser somente uma ferramenta, entendeu? Você pode usar o YouTube, você pode usar o Instagram, você pode usar qualquer outra ferramenta. Mas o mais difícil não é você dominar a ferramenta em si. Você pode pegar um dinheiro e patrocinar uma publicação sua, uma mensagem sua. Mas se a sua mensagem ela não tem um teor bom, se você não entrega bem, se você não tem um conteúdo que é bom, se esse conteúdo ele não está alinhado com uma visão de mundo que as pessoas já têm, você não entra em conexão com elas e você não vai conseguir se posicionar bem no mercado. Então, eu acredito que marketing hoje é muito mais uma questão assim, de posicionamento correto, de visão de mundo, de crenças, de você defender o que é seu, né, o que você acredita, e depois você vende algum produto para a pessoa. Porque o Brasil, a gente tem um problema também em relação a essa questão do vendedor, né? Quando você fala assim, o sujeito é um vendedor, o que você pensa? Que é chato, né? Que o cara ele é insuportável, que fica lá oferecendo alguma coisa toda hora. Que você tem Ou esse picareta, né? Ou picareta. Então, e aí, o que acontece? Você entra lá na tua rede social para fazer marketing, você acha que fazer marketing é vender procedimento pela internet, você vira aquilo que você menos gosta, que é o vendedor, entendeu? E o melhor vendedor é aquele que ele vende sem ser vendedor. É aquele que ele fala de assuntos, você fala, putz, esse cara, essa pessoa, essa dentista, esse dentista, ele fala tanta coisa que eu acredito, ele é tão congruente com as minhas ideias que parece que é o único dentista que eu posso ir. E olha só, não é a técnica, você não precisa nem postar a técnica, se você for analisar. Você pode postar assuntos correlatos, assuntos de vida. O que eu acredito hoje como família? O que eu acredito hoje como ideal de vida, como propósito, tudo mais. Então você cria um posicionamento de assuntos e por correlação o paciente ele vai falar assim, esse cara deve ser bom na clínica, mas você não postou nenhuma foto, entendeu? Então assim, não está necessariamente relacionado a postar foto de dente, porque isso é uma coisa que às vezes eu fico pensando, assim, as pessoas falam, eu devo postar caso de antes e depois? Eu falo, olha, você pode postar aí, certamente vai dar um impacto, porque o antes e depois, ele é uma coisa assim, aquela estratégia de curto prazo, você olha e fala, putz, o cara é bom. Só que, assim, a estratégia de curto prazo, ela não segura a pessoa por muito tempo. Você concorda que, eu até fiz uma analogia hoje no meu stories, eu falei assim,
perguntaram assim, postar uma foto de dente extraído é ruim pro público? Eu vi lá. Cara, você gostaria de ver uma unha encravada, por exemplo, um negócio assim? Você não gosta, né? Você não gosta. Então, é que você gosta de ver dente, que você é dentista, né? Mas você não gosta de ver as coisas. Então, a gente tem que pensar um pouco com a cabeça do cliente, né? É que o meu posicionamento é para dentista. E eu sei que dentista gosta de ver dente, tá? Mas, se fosse um posicionamento para paciente, certamente teria menos dente ali e eu falaria mais de vida, entendeu? Mais de outros assuntos. E aí, por consequência, de vez em quando, ia postar lá uma foto de um antes e depois, normalmente de sorriso, ou uma foto, nem precisa ser dias depois, uma foto de um trabalho bonito. Sabe? Então, André, se você me permite interromper, assim, eu vejo que existem estilos de marketing, principalmente, vamos falar de Instagram um pouco, que o Instagram está crescendo muito, já alcançou 1 bilhão de perfis agora há pouco, esses meses aí atrás, comparativamente com o Facebook, tem 2 bilhões e alguma coisa, e me parece, uma pesquisa que eu vi recente também, que o engajamento do Instagram é muito maior do que o Facebook hoje, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas o que eu vejo, assim, eu tenho analiso muito alguns perfis que são muito bem-sucedidos, profissionais muito bem-sucedidos. Vamos lá, vamos pegar lá fora primeiro. Dr. Duval, né? Lá de Dubai, que eu acho que a maioria dos nossos colegas aí que segue ele tem um trabalho exemplar. O perfil dele é praticamente antes e depois, né? Volta e meia ele posta lá uma coisinha da família dele. O APA, que é um dos caras mais bem-sucedidos na odontologia hoje, tem clínica em Los Angeles, clínica em Nova York e clínica em Dubai também. Ele mescla uma coisa de vida pessoal, de estilo de vida, né, com antes e depois. 3 antes e depois, 3 filmes lá de 30 segundos, 1 minuto no máximo, fazendo memes e fazendo brincadeiras, falando da estrutura dele, por aí vai. O Arbex, que é um cara que também mescla, que é um cara que tem um respeito muito grande, mescla um conteúdo, é uma mistura. O Arbex praticamente não posta nada da vida pessoal dele, eu até que fico enchendo o saco dele. Arbex, mostra quem você é aí por trás das câmeras. E aí, quando ele mostra o estilo de vida dele por trás, é uma explosão de likes lá. Mas ele criou um conteúdo, ele virou um grande referencial hoje dentro do Instagram, de gerador de conteúdo, tanto para dentistas quanto para pacientes verem o que ele faz. E aí, só para concluir, a gente percebe que existe um modelo individual, que eu acho que é isso que você está falando, para cada profissional. Né? Tem aquele que mostra o estilo de vida dele e aquele que não mostra absolutamente nada, só o lado profissional dele. O lado pessoal separado do profissional. E aí, eu acho que muita gente erra quando quer imitar alguém que não é a própria pessoa. Né? Bom, o Kimura é um cara mega bem-sucedido nas mídias sociais, um profissional super bem-sucedido, mas nem todo mundo, aliás, ninguém é o Kimura. O Kimura é o Kimura. Ele tem o estilo dele. Concorda comigo? Aí, quando o cara quer imitar alguém, eu acho que esse é um grande erro. Né? Porque ele vai tentar ser quem ele não é. Né? E aí não se sustenta, não é isso que você está falando? Não. É bem por aí mesmo. Eu acho assim que o posicionamento em rede social, ele acaba, cada vez mais eu vejo isso, que ele vai expor o que a pessoa é de verdade. Tanto é que quando você se expõe muito, uma coisa é você fazer, por exemplo, uma entrevista na televisão, é você fazer uma live. Outra coisa é você fazer live toda semana. Você vai se expondo mais. Outra coisa é você fazer stories todos os dias. Outra coisa é você fazer uma postagem todos os dias. Quanto mais você se mostra, maior a chance de você mostrar quem é você mesmo. E isso não é ruim, isso é bom. Porque no final das contas, isso vai ser mais democrático, digamos assim, né? Mas assim, por isso que eu falo que a mudança ela começa de dentro para fora. Você não vai conseguir sustentar um personagem por muito tempo. Sustentar aquilo que você não é. Por isso que eu falo assim, que o caminho do longo prazo é o melhor caminho, gente. É você estudar todos os dias, ter conteúdo mesmo, de fato, para o momento que você tiver que abrir uma live, para o momento que você tiver que falar alguma coisa, para o momento que você tiver que defender suas ideias, você não seja incongruente. Né? E eu acho que essa que é a questão. Agora, eu realmente acredito assim que quando você... Porque quando a gente fala de marketing, as pessoas elas pensam que é simplesmente você fazer patrocinado ou publicidade. E essa é uma diferença assim que precisa estar bem na mente das pessoas,
que existe uma diferença entre você pegar uma postagem e impulsionar, você colocar uma grana para ela aparecer, e uma diferença entre você se posicionar organicamente, que é o caminho mais longo, volto a dizer, é um caminho mais trabalhoso, mas é um caminho mais, digamos assim, consistente. Tá? Por que eu digo isso? Não é que você patrocinar seja ruim, mas se você patrocina, se você impulsiona algo que não está alinhado ainda, as pessoas, você vai encher o saco delas. E eu digo assim, que tem um problema no que diz respeito ao marketing de interrupção, né? Quando você interrompe a pessoa que ela está fazendo com um anúncio, você fica o chato do negócio. Então é aquela clássica chamada do YouTube. Você está lá querendo ver uma receita, alguma coisa, um vídeo de carro, um vídeo de alguma coisa que você gosta. Aí antes vem uma propaganda que você não gosta, entendeu? A primeira coisa que você faz é pular e você fica com a imagem ruim. Você fica com o residual ruim da propaganda. Entendeu? Então o anúncio patrocinado ele tem que ser impresso para um público que já interagiu com você ou tem uma imagem boa de você. Então eu não sou contra o patrocinado, mas eu acho que o patrocinado ele tem que vir em um momento certo para um público que já interagiu ou é quente. E hoje é possível fazer isso através de gestão de tráfego e através de funil de vendas. Só que para você começar a utilizar gestão de tráfego e funil de vendas, você tem que ter um perfil que é capaz de chamar as pessoas organicamente. Então, olha, a estratégia basicamente é isso. As pessoas vêm até você devido ao que você produz gratuitamente. As suas visões de mundo, sua publicação, as suas ideias. Elas vão lá. Você pode até patrocinar essas ideias para que as pessoas elas tenham um primeiro contato, né? E falam assim, pô, esse cara tem uma ideia legal, né? E aí, uma vez que elas veem a sua ideia, elas vão começar a vir no seu perfil várias vezes. Tudo aquilo que ele é repetido ao longo do tempo, ao longo da vida, que você repete ele várias vezes, ele cresce. Ele vai se solidificando. Eu até fiz um áudio hoje no Telegram a respeito disso. As coisas que você faz todos os dias são as coisas que você tem mais prioridade na sua vida. E se você consegue fazer com que o seu cliente, ou seu potencial cliente, ou alguém, seja, ela entre no seu perfil todos os dias, se você tem isso, você tem um poder muito grande na sua mão. Por quê? Porque é uma pessoa que vai aumentando o relacionamento com você. Ó, o melhor vendedor, e eu já falei isso em outras lives, inclusive, mas eu acho muito verdade isso, o melhor vendedor do mundo, para ele vender em 10 segundos, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Mesmo que ele seja muito bom vendedor, que é 10 segundos só. Agora, mesmo que seja um vendedor mediano, se ele ver a pessoa todos os dias por 2 anos, ele vai conseguir vender alguma coisa. Pelo relacionamento, entendeu? Pela constância. Então, eu acho muito importante que o orgânico ele seja de uma entrega boa, para que você se posicione bem. Por isso que eu falo que ideias, visões de mundo, eles são importantes. Por quê? Porque é muito mais fácil você interagir e se conectar com a pessoa para que ela volte de novo no seu perfil com assuntos que não são técnicos, com assuntos de vida, porque ele tem uma carga emocional maior do que propriamente trabalhando só com coisa técnica. Se você trabalha só com coisa técnica, é mais difícil você trazer o cara sempre. Por que o APA ele faz as brincadeiras dele, ou os memes, enfim? Porque emocionalmente é um residual bom, é um sentimento bom, entendeu? Então a pessoa fala, putz, eu vou voltar lá para dar uma risada de novo, porque o APA é um cara gente boa. Tipo, dá um residual bom, entendeu? Você veja que o Duval, ele posta os antes e depois. Já é uma veia muito mais, digamos assim, técnica, e ele fica mais, assim, só pautado na execução dos casos. O APA, ele tem um posicionamento que ele é mais consistente por longo prazo. Se o Duval ele parar de postar os antes e depois, por algum momento ele tiver que afastar alguma coisa assim, ele ficar repostando, ele vai ver um declinar. Agora, o APA, se ele continuar só com a integração emocional dele e a comunicação, ele mantém. Entendeu? Então, eu vejo um posicionamento melhor dele. Não quer dizer que ele ganha mais ou menos dinheiro, isso aí depois é consequência, né? Da forma com que ele faz o relacionamento no consultório. Mas, em termos de posicionamento, eu vejo assim, que um posicionamento misto é melhor. Né? Então, misto, assim, pessoal, princípios.
É, eu concordo com você plenamente. E, inclusive, a periodicidade, né? O APA posta uma vez por dia. Os stories estão lá em cima, né? E ele posta uma vez por dia, uma vez por dia, e o Duval não é todos os dias. A cada 3 dias, 4 dias, ele faz uma postagem lá. Mas é interessante a gente também falar, porque o segredo do sucesso, né? Um dos os fatores do sucesso, não alguns dos fatores do sucesso, basicamente são três, né? Os valores de uma empresa ou de um profissional, a sua diferenciação, né? O que o diferencia dos outros profissionais, porque os pacientes vão tentar identificar onde ele está diferenciado e se aquela diferenciação lhe interessa, e finalmente a eficácia. Né? Não adianta o cara ser bom de mídia, não adianta, enfim, ter um vídeo bonito, isso e aquilo, se ele não é eficiente, se ele não é eficaz no que ele faz. Né? Aproveitando essa carona, a gente vê, sem citar nomes, a gente vê muitos colegas aí que não têm a menor condição de oferecer um serviço de qualidade e estão comprando carros assim, casas lá, mas o que e tal. Nada contra ganhar dinheiro. Pelo contrário, eu sou absolutamente a favor de ganhar dinheiro. Mas desde que seja de uma forma ética, que você entregue aquilo que você diz que você está pronto para entregar. Isso, teoricamente, não se sustenta. Né? O cara não é eficaz. Ele está ali, a gente sabe que a odontologia dele é uma odontologia que não é de qualidade. E aí? O que acontece? O que o mercado faz com esses caras? Então, eu acho que acaba que fica bem democrático, né, no longo prazo, porque principalmente quem trabalha com estética e trabalhos assim que geram expectativa, tá? Quando eu falo assim estética, lógico que a gente está também envolvendo função, né? Até porque nos Estados Unidos eles têm essa diferença bem clara, né, entre cosmética e estética, né? Então já se pressupõe a função. Mas assim, nessa área específica, você trabalha muito com expectativas do paciente. E toda vez que você eleva demais as expectativas, você tem que cumprir, né? Porque depois você não consegue, às vezes, chegar naquilo. Então, assim, eu acho que você pegar uma foto, às vezes, de um outro colega, de repostar a foto e tudo mais, eu não me sinto ofendido de alguém pegar as minhas fotos. Mas aí eu fico pensando se você está apto a reproduzir aquilo. Porque, cara, vou ser bem sincero, assim, resina composta é um negócio difícil pra caramba, né? E se, por exemplo, você pega uma foto de resina composta e posta no seu feed lá, como se você tivesse feito, por mim não tem problema, entendeu? Mas aí depois eu fico pensando, e se o paciente ele vai pro teu consultório querendo aquele resultado e você não consegue? É meio que um tiro no pé, entendeu? Então eu acho assim, que tudo tem seu tempo, tudo tem uma questão. Agora, eu ainda acho assim que para quem está começando, vale a pena você trabalhar mais com posicionamento de visão de mundo, de valores, de crenças, né? Inclusive, você falou assim, de vídeo bonito, foto bonita, é a forma, né? A forma que você entrega o conteúdo. Eu acho a forma importante, sabe? Por exemplo, a qualidade desse vídeo, se você tem uma filmagem boa, ruim, uma foto boa, ruim. O pessoal está ouvindo bem? Não sei se tem uma caída na internet. Tá. Eu acho que a forma ela é importante. Mas existe uma coisa que vai mais que a forma, que é o conteúdo em si. Se você tem a propriedade, a forma ela acaba ficando meio que secundária, entendeu? Então, eu não tenho o melhor celular ainda. Cara, se dá para você fazer o melhor, se você tiver o melhor que você pode no conteúdo. Eu acho assim, sempre o conteúdo ele é mandatório, ele é o primordial. Por isso que eu falo assim, o estudo, a comunicação, ela é algo que você tem que fazer todos os dias. Todos os dias você tem que treinar isso, você tem que se manter. Por quê? Porque é ele que sustenta todo o demais. Não adianta eu vir aqui e vender alguma coisa que eu não sou, sem conteúdo. No longo prazo, não vou conseguir abrir uma live e falar abertamente sobre qualquer coisa, entendeu? Então fica complicado. Agora, ainda assim, eu acho que tem que ter uma estratégia, tá? Não adianta você ter o conteúdo, você saber, tipo, as coisas, mas você não ter estratégia nenhuma, tá? Então, a estratégia
é uma coisa assim, que você tem que começar a entender quais são as visões de mundo das pessoas. São crenças que as pessoas têm. E você falar especificamente com foco maior para essas determinadas crenças. E aí eu dou um exemplo assim, por exemplo, eu cito uma passagem do Seth Godin, que é um dos maiores nomes do marketing, né, mundial. E ele fala aquela ideia do Riedel. Né? Não sei se o Marcelo Fonseca gosta de vinho, né, Marcelo? Eu gosto um pouco, sabe? Mas hoje é um brinde especial a nossa querida Sueli, que eu acho que está nos assistindo ainda. Cara, eu gosto de vinho também. Ó. Você sabe que vinho tem as taças mais famosas de vinho são do Riedel, né? Riedel é a marca mais famosa, né, de taças. E teve uma época que o Riedel não estava muito bem, né? Inclusive porque houve o lançamento do acrílico e as pessoas falam assim, por que eu vou comprar vidro se o acrílico ele é mais barato, é bonito igual, que é um acrílico muito limpo, né? É muito mais barato e não quebra. Por que eu vou comprar vidro, né? E aí o Riedel, ele começou a contar, ele se posicionar com uma história de que o formato da taça importa, de que o tamanho do bocal da taça importa, de que a espessura do vidro importa para você sentir melhor o sabor do vinho, né? E no teste às cegas, se você colocar os entendidos lá, vendados, ninguém consegue identificar realmente se o vidro faz diferença. Aliás, ele não faz diferença, cientificamente falando, né? Só que, contando essa história, ele se posicionou muito bem no mercado. Porque existem pessoas que têm uma visão de mundo, uma crença, de que a taça de vinho importa. Aliás, eu mesmo tenho essa crença. Porque imagina só, vamos supor que você ganhou um vinho de 5 mil reais. Daí você vai abrir esse vinho numa data importante. Você vai tomar esse vinho de 5 mil reais num copo daquele americano, mesmo que você cientificamente saiba que não faz diferença. Você não vai fazer isso, você concorda? Você vai sentir mal. Então isso é uma crença de mundo. Você vai querer o vidro mais fino, o cristal mais fino, para tomar aquele vinho que é mais que especial, entendeu? É. Então, as pessoas, elas têm visões de mundo. O que você tem que entender, quando você vai fazer marketing, é que você precisa se conectar com essas visões de mundo. Quando você abre o teu perfil, quando você faz uma live, você tem que ter um objetivo. Qual é a visão de mundo e o recado que eu quero dar para essas pessoas? Qual é a visão de mundo que eu quero reforçar? A minha visão de mundo, no meu padrão de comunicação, no meu perfil, é o seguinte: somente conhecimento técnico não fará de você um bom profissional. Então, todas as vezes que eu entro em alguma live, mesmo que eu fale de conhecimento técnico, eu reforço a ideia de que somente conhecimento técnico ele não vai te manter. Então, essa é a minha linha de raciocínio. Essa é a minha linha, digamos assim, editorial, entendeu? Uhum. Só que o dentista ele não tem essa linha editorial, ele vai falando o que dá na cabeça. Você vê, mesmo entre professores que eles fazem live sempre, eles falam de linhas editoriais distintas dentro das lives. Voltando Eu isso acho que essa para... profissão... levando isso para o clínico agora, né, André? O que você está falando é que somente o aspecto técnico não se sustenta e não é o maior gatilho, vamos dizer assim, do marketing. E aí a gente entra numa questão que o nosso querido Celso Rocha também fala muito bem, que é a relação com o cliente, o relacionamento com o cliente. Deixa eu até falar uma coisa. Ó. Olha só como as pessoas interpretam errado. Eu não disse que o conhecimento técnico não é importante. Eu falei que somente o conhecimento técnico não é importante. Mas eu não disse que o conhecimento técnico não seja importante. Porque, de fato, ele é muito importante. Uhum. É porque você vê o comentário. Ó. Eu discordo. Conhecimento técnico faz sim diferença. É lógico que faz. Eu não estou falando que ele não faz diferença. Ele faz diferença. Mas estou falando que somente ele não resolve. Faz diferença. Né? Você vai no consultório de um dentista. O cara é um craque. É igual, fazendo uma analogia aqui. Pega a seleção brasileira, bota o centroavante lá que briga com todo mundo e tal, genioso, briga com o juiz, dá soco na cara do juiz. O que esse cara contribui para a equipe? Nada. Seu paciente entra na sua clínica, maltratado, atendimento horroroso. Você pode ser o maior dentista do mundo. Ele vai embora, ele vai procurar outro. Né? É isso aí, concordo com você plenamente. Então, e eu acho que assim, esse é um dos motivos pelo qual alguns profissionais, por exemplo, que são muito bons tecnicamente, às vezes eles poderiam alcançar um posicionamento muito melhor na mente do cliente, entendeu? Só que às vezes eles não alcançam.
E aí existe uma questão assim, de você, pelo fato de você ter uma realidade que não condiz com aquilo que você acredita, você fala assim, pô, se eu sou muito bom, eu tenho muito conhecimento, eu consigo um resultado melhor que a maioria aí. Só que quando você não vê o resultado, aí você tem uma dissonância. Você fala, pô, se eu sou tão bom e o pessoal não quer pior, tem resultado melhor financeiramente, então você começa a fazer dissonância e começa a tirar para todo lado, se queixar, fazer comentário, sei lá, criticando os outros, tudo mais. Só que, na verdade, o que você tem que entender é o seguinte, que o técnico ele é importante, ele seria aquela teoria do Lozanov, né, do hemisfério direito e esquerdo do cérebro. O hemisfério direito é o racional e o esquerdo é o emocional, né? Então, racional científico, você tem que entender da ciência, da técnica, de como se faz o procedimento e tudo mais. Só que o lado esquerdo, ele é a parte da comunicação, da criatividade, da arte, né? Então, essa parte que você tem que trabalhar, né? Perfeito. Concluiu aí? Ô, Sim. Kimura, fala um pouco de você aí. Quando que você começou a efetivamente usar as mídias sociais? Você é um grande produtor de conteúdo, que é uma das coisas que diferencia, né, o profissional bem-sucedido no Instagram, ou o perfil bem-sucedido no Instagram. Você é um grande criador de conteúdo hoje, inclusive no Telegram. Você tem feito bastante coisa. Mas fala um pouquinho assim, como começou essa sua vida aí nas mídias sociais e por que que você hoje cambou mais para o lado do ensino, vamos dizer assim, a transmissão de conhecimento, e fala pouco da sua parte clínica, né? Da sua atuação clínica. Obviamente foi uma opção sua, né? Fala um pouquinho de você para a gente aí. Olha, eu comecei nas mídias sociais, assim, na rede social, foi por acaso, não foi uma decisão específica. É porque eu comecei a postar algumas fotos, né? Foi, inclusive, ela foi motivada por um amigo meu na época da especialização, que era o Walter Batilani, que começou a me incentivar a tirar fotos. E depois foi crescendo o relacionamento com os dentistas, né? Pela rede social. E aí eu comecei a entender o seguinte, que logo nos primeiros anos eu não tinha muitos pacientes, né? E que mesmo fazendo um trabalho assim honesto, conversando bem e tal, eu não conseguia fazer com que as pessoas vissem, me enxergassem. Então aí eu comecei a ver o seguinte, que se eu não tivesse uma linha de divulgação, se eu ficasse dependendo somente da indicação, porque sempre tem aquela... Os dentistas, assim, uma geração passada, eles falavam para mim assim, olha, isso demora mesmo, né? O melhor cliente é aquele que vem por indicação e tudo mais. E eu concordo em partes, assim, né? Que, de fato, o paciente que ele indica, ele é melhor, ele está mais quente, né, para vir. Só que, para quem está começando, imagina, você não tem nenhum paciente. Como é que você vai conseguir uma indicação se você não tem Boa. nenhum? Então, você vai ter que buscar de algum lugar, entendeu? E aí eu ficava assim, pô, se eu ficar dependente somente do meu pai, eu vou viver na sombra dele, tá? Eu sou muito grato a tudo que ele me fez, ele me ajudou, só que assim, eu não podia ficar dependendo só dele, né? Então eu comecei aí para mim a fazer meu próprio negócio. Então assim, chegou uma hora que a única coisa que eu pensava todos os dias, né, uma das principais coisas que eu pensava na hora que acordava e na hora que ia dormir é como que eu vou fazer para conseguir os meus próprios pacientes? Porque eu ficava a semana inteira tinha 2 pacientes, entendeu? Eu ficava tipo muitos dias sem fazer nada. E aí aquilo começa a consumir você, porque você vê assim que o mundo está rodando e você está lá, tipo, parado, entendeu? Então aí foi daí que eu comecei a ver a necessidade de estudar o marketing e comunicação. E depois, né, à medida que as coisas foram progredindo, chegou um momento que eu consegui bastante, uma agenda bem cheia. Eu lembro assim, claramente que meu objetivo era 2 semanas cheias, né, de pacientes na agenda. Aí chegou um momento que eu tinha, de fato, 2 semanas, né? Aí foi crescendo e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, aconteceu a questão dos cursos, de começar uma demanda maior por curso. Aí eu tive que seguir um caminho. Sempre você tem que ter um foco, né? Eu vou focar agora na clínica ou nos cursos. E aí existe e aí ele dá uma conexão exatamente com o que a gente começou falando. Tem o caminho do curto prazo e do longo prazo. No curto prazo, se eu mantivesse o foco maior na clínica, eu teria mais dinheiro, tá? No curto prazo, que a clínica estava me pagando melhor que os cursos. Só que no longo prazo, eu estava pensando numa possibilidade de multiplicação.
Porque, assim, ao mesmo tempo que eu atendia um paciente, eu poderia dar curso para 10 ou 12 pessoas. Né? Então, para mim, era um cálculo assim, 12 vezes 1. Tudo bem que no dia eu posso atender mais de um paciente, né? Mas, para mim, já era uma coisa que eu estava multiplicando o tempo. Entendeu? E depois, eu fui dando um foco cada vez maior para o online, para os cursos online, para o digital, porque tem a possibilidade maior de atingir. Então, uma das coisas que eu tenho bem em mente, assim, e eu falo assim, que o dentista, qualquer pessoa, na verdade, já tem que ter muito claro na mente qual é o objetivo final que ele deseja. Quanto que é a sua ambição, entendeu? Não só financeiramente, mas até de propósito, que te preenche mais. Então, eu acho que uma das grandes vantagens foi que eu tive esse foco. Aí eu fui trabalhando em marketing, comunicação, porque eu via que era a veia central, que ia trazer as outras possibilidades. E depois eu trabalhei para multiplicar. Então hoje eu tenho um negócio que ele é escalável, né? E dá para você atingir muitas pessoas num negócio só, entendeu? Na É. verdade, assim, multiplicação e escala é um pouco diferente o conceito, né? Uhum. Multiplicação, por exemplo, eu consigo vender curso para, ao invés de uma pessoa, para 10, 20, 100, 1000, 2000. No online, no presencial não. Então isso aí é multiplicação. Agora, escala é reproduzir o mesmo modelo que eu faço com outra pessoa. Atualmente, eu estou conseguindo trabalhar nas duas frentes, escala e multiplicação. Só que o que acontece? A maioria não consegue migrar para essa, sabe por quê? Porque para você migrar para uma escala e multiplicação, você tem que abrir mão de uma coisa que você já conquistou. Então, você tem que falar não para o dinheiro que vem do consultório e ficar um tempo ganhando menos, e pode ser um bom tempo, pode ser 1, 2 anos, 3 anos, ganhando menos, para que você consiga implementar um negócio que tem escala e multiplicação. Então, assim, às vezes o cara fala, mas eu quero minha agenda lotada. Cara, às vezes ter agenda lotada é mais um problema do que um benefício. É que tem muita gente que não Exatamente. entende isso. Tem gente que fala, você tá louco, você fica reclamando aí do cliente, você tem que ser grato. Não é que eu não tô sendo grato. É porque às vezes ele não te dá tempo de pensar, cara. Entendeu? Esse que é o negócio. A gente Então, não tem o tempo empreendedores... a gente não tem o tempo para o ócio produtivo, né? Como já falava o Demassi, né? Tempo para pensar, para criar, para crescer, senão você não cresce, né? Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque eu, durante um bom tempo, assim que eu me formei, eu sou de Angra dos Reis, eu vim para o Rio, uma mão na frente, outra atrás. Já contei essa história algumas vezes, mas nunca é demais a gente falar. E eu não tinha parentes que morassem aqui, eu não tinha amigos praticamente aqui, ou seja, eu alugava horário no consultório lá, aquele negócio de segunda à tarde, terça de manhã, sei lá, períodos durante a semana. E naquela época eu não sabia claramente o que significava isso, mas eu já tinha a percepção da chamada crise de escassez, né? Olha, eu não tenho horário na agenda, não. Meus pacientes fantasmas fictícios lá enchiam a minha agenda, eu falava, eu tenho horário, eu estou morrendo de fome já, né? Eu tinha que receber o dinheiro da primeira consulta. E aí eu colocava lá na agenda lá os pacientes e tal, e anos depois, obviamente, a gente vê que a estratégia da Apple sempre foi essa, né? De criar a crise da escassez, ou seja, não tem o produto para todo mundo, quem correr recebe primeiro o produto. Mas assim, o que eu vejo no mercado brasileiro, quando a gente fala assim, eu acho que a maioria aqui é clínico, né? Os que estamos assistindo aqui, a gente vê que a briga pelo paciente é muito acirrada, pelo novo paciente principalmente. Porque nós não temos tantos pacientes, tratamentos recorrentes, né? A gente tem um tratamento lá que a gente faz, que supostamente deve durar alguns anos, o que é recorrente seriam as consultas de manutenção, né? Ou manutenção preventiva, que eu falo. E aí fica essa briga, né? E o que a gente percebe também é que, como nós não temos uma formação de marketing na faculdade, o dentista mal sabe o que fazer, mal sabe o que fazer. E aí ele tem que fazer uma opção lá, Instagram ou Facebook. Faço o impulsionamento do meu post, quando que eu faço e de que maneira eu faço isso? Eu acredito que isso aí é uma questão mais de estratégia. É uma estratégia que você vai atuar de acordo com o momento que você está. Por exemplo, o impulsionamento, ele vai fazer com que o seu anúncio ele apareça mais. E, na verdade, seria nem um impulsionamento, mas seria você trabalhar bem com tráfego, gestão de tráfego.
Então, gestão de tráfego significa você entender quais são as visões de mundo que seu cliente ou futuro cliente ele deseja ou ele gosta. Você saber que você não vai interromper ele, a menos que ele já tenha feito algum tipo de interação com você. Que você tenha uma chamada para ação, que em inglês é o CTA, né, o famoso CTA, que é o Call to Action. Então, você tem que dar um direcionamento, porque uma chamada para ação, ela aumenta o número de conversões. Então, você tem que fazer com que a pessoa ela vá para um lugar. E você tem que ter uma proposta ou uma estratégia de funil. A estratégia de funil, de vendas, basicamente, ela parte daquele modelo AIDA, que é o modelo que eu gosto de seguir como base, né, um modelo clássico, que é atenção, interesse, desejo e ação. Então, ou seja, primeiro você chama a atenção do seu cliente, depois você provoca o interesse. O interesse, ele vai sendo mantido até o momento que ele se torna desejo. Quando ele se torna desejo, a pessoa está querendo comprar. Aí você faz o impulsionamento, você faz a sua divulgação, porque o paciente que já tem o interesse, ele cai para um funil. E o funil, ele tem uma proposta muito boa. Essa proposta muito boa é o momento de você utilizar os gatilhos. Os gatilhos escassez, autoridade, né, prova social. São gatilhos mentais do Cialdini, que são bem famosos, mas eles são aplicados em um momento específico do funil. O que as pessoas fazem é que elas pegam o gatilho, fazem o gatilho no começo do funil, onde você tem que chamar a atenção, e manda para geral. Então, olha só, o gatilho da escassez. Ó, tô sem horário, minha agenda tá lotada. Quer marcar uma consulta? Tipo, o cara manda um vídeo desse para geral, entendeu? Pô, não dá, entendeu? Porque o cara nem viu você ainda. Aí vai aparecer você lá, ó, tô com pouco horário, quer agendar uma consulta? Aí vai aparecer, pô, esse cara se achão, entendeu? Então não é legal. Se for tratamento de emergência, o cara corre. Ou você coloca algo assim, tipo, prova social. Que às vezes você não vai colocar isso porque seria ridículo, né? Mas vamos colocar assim, vamos colocar que você vai colocar prova social, então. Aí eu fui, dei uma palestra na SBOE, tirei uma foto lá palestrando. Aí eu coloco prova social ou autoridade, que dá uma palestra ou alguma coisa assim, é prova social autoridade. Aí você pega essa foto, aí eu coloco lá, professor, doutor, palestrante, não sei o que, no congresso. E roda geral. Só que olha só que interessante. Quando o cara ele nunca viu você na frente e ele tá no stories dele, vendo perfil de comida e de repente você interrompe ele para mostrar que você é o palestrante, o cara, ele vai falar assim, putz, dentista que se acha, né? Então, você está imprimindo anúncio pro cara que não é certo. Esse cara, ele pensou, esse dentista se acha. Só que ele não falou para você. E ele seguiu o jogo, ele arrastou pro lado e continuou fazendo o que ele tinha. Você acha que você não converteu e ficou normal. Só que, na verdade, você deixou um residual ruim. Então, na verdade, é um anti-marketing. O marketing bom, ele é quando você imprime o anúncio certo para a pessoa certa. Então, o cara que ele já acompanha você, entendeu? Ele já está indo lá vendo que você produz um conteúdo, que vai de acordo com o seu nome. E aí você vai lá e imprime anúncio para ele. Olha, estão aí abertas para você fazer uma avaliação, uma venda, semana não sei o quê. Aí você faz o patrocinado, a gestão do tráfego para o público quente. Esses dias eu postei, tem uma estratégia que eu fiz de publicação, né, com marketing pago, com o Pedro, que é meu sócio aqui no online, no meu programa online, né? E a gente fez uma gestão de tráfego que deu um retorno sobre o investimento muito alto, né? Tipo assim, foi investido R$500 e voltou 60 mil, entendeu? Uma coisa assim. Aí você fala assim, putz, como que retornou tanto? Como que o ROI foi tão alto? É porque foi impresso anúncio somente para o público qualificado, entendeu? Quando você adiciona anúncio para público geral, ele tem um objetivo específico, mas o ROI vai cair. Se você quer um ROI alto, você precisa indicar para uma estratégia. Então, você tem que primeiro criar o conteúdo, fazer um funil, trabalhar bem com atenção, interesse, desejo, ação. Então, você trabalha bem produzindo conteúdo, chama a atenção do cara. Aí tem formato de vídeo específico. Por exemplo, se você começa já com formato de vídeo de 15 minutos, você vai ver que vai ter uma retenção baixa. Porque 15 minutos é um conteúdo que é para o público que já está qualificado. Não adianta você fazer um vídeo de clareamento, explicando clareamento, de 15 minutos para o público que não está quente. Para o público que ele está frio, você tem que esquentar ele. Então, você coloca vídeo de 1 minuto, vídeo de 40 segundos. Você tem que melhorar a sua forma. Porque tem gente que começa o vídeo e já começa assim,
Olá, aqui é o André Kimura, sou cirurgião dentista em Londrina, né? E aí gasta 15 segundos fazendo a Só na apresentação apresentação, primeiro. né? E o cara já saiu, entendeu? Porque na internet as coisas são muito rápido. O cara vê que você começou a falar de você, eu sou cirurgião, e já passou, entendeu? Então o negócio tem que ser rápido. Você tem que falar assim, olha, quer fazer clareamento? Tem interesse nisso? Então você já faz uma chamada específica, entendeu? Então aí tem estratégias, né? A forma como você faz o seu vídeo, ele tem que estar dentro do funil. Você tem que ver. Se é para o público qualificado, você já vai fazer a chamada para ação direta. Se não é para o público qualificado, você vai dar um conteúdo. Assim, o clareamento, ele consiste em... Você já começa, entendeu? Você não dá o oi, tudo bem, você já começa. Tem gente que fala muito mole. Sabe que a forma da fala, ela é importante. Eu falo bastante assim, quem é do Elite, quem me acompanha e vê meus vídeos com mais frequência, né, e consome meu conteúdo, consegue perceber que eu vario bastante a forma com que eu falo. Hoje eu estou com uma forma um pouco mais pragmática, um pouco mais incisiva. Tem vídeos que eu falo de uma forma um pouco mais solta. Então depende do conteúdo, né? Tem conteúdo que eu acho que ele é de muita importância. Eu acho que marketing é muito importante, entendeu? Principalmente agora na retomada, tá, do coronavírus. Então tem que ser um pouco mais incisivo. E eu sei que tem muitas crenças a respeito de marketing, então tem que ser um pouco mais incisivo. Mas tem outros assuntos que não é tão polêmico, pode ser um pouquinho, dar uma forma um pouco mais leve. Você está falando de fala, né, Kimura? Eu concordo plenamente também com você. Existe uma questão em relação ao relacionamento com o paciente que o dentista não presta muita atenção. O Silveirinha, não sei se ele está aqui ainda, que eu acho um sujeito incrível, usa muito bem também as mídias sociais, mas é basicamente um clínico exímio, né? Ele tem lá a estratégia dele de marketing muito interessante. Mas eu vejo, por exemplo, o atendimento, né? Isso tudo é marketing. O marketing ele é uma cadeia, né? Desde o primeiro telefonema até a hora de dar adeus ou tchau para o paciente. Consultório, doutor fulano. Eu queria marcar uma consulta. Um momento, queridinha. Né? Um momento, meu amorzinho. Né? Quer dizer, matou ali. Acabou ali. Né? Pode parecer uma coisa simpática, é uma coisa que, no meu entender, o atendimento telefônico ele morre ali. E outra coisa, muitas terminologias que o dentista usa, que ele poderia incrementar o seu marketing pessoal. Por exemplo, fulana, me dá a broca número tal. Não, ele pode falar, fulana, me dá a ponta diamantada número tal. Na frente do paciente, que eu digo. Né? Logicamente, você vai comunicar com o dentista, ele usa o termo broca lá à vontade. Mas eu vejo muito isso, eu vejo muitos equívocos por parte dos colegas na forma de se relacionar com os pacientes, principalmente nesses detalhes aí, a terminologia que ele usa para definir o trabalho dele, né? Cria pouco valor, né? Sim. Eu acho assim que a forma como você se comunica, ela faz total diferença, né? Hoje, principalmente para quem produz conteúdo que está na rede social. Ele não tem muito espaço, por exemplo, para você passar uma comunicação mole, sabe? Isso é uma questão de personalidade. Eu acredito assim, que a pessoa que está convicta dos seus ideais, dos seus valores, sabe do que acredita, ela tem uma linguagem mais pragmática. E eu vejo assim que as pessoas que elas dão certo de maneira geral na vida, elas têm um pragmatismo. Elas sabem o que querem, entendeu? Então, por exemplo, isso quando você pergunta assim, o que é importante para você? Tem gente que fica devagando, entendeu? Fala assim, por que você não abriu logo seu consultório? Aí a pessoa fala, então, aí começa a dar uma volta inteira, conta a vida inteira antes e não responde a sua pergunta, entendeu? Às vezes você faz uma pergunta, a pessoa fica lá falando um monte de coisa e não responde a pergunta. Então, o que eu acredito, né? Quando alguém faz uma pergunta, quando alguém levanta o questionamento e você abre uma live no questionamento, você tem que ter uma linha de pensamento, você tem que ser pragmático, você tem que saber exatamente qual é o recado que você dá e falar com firmeza. Porque qual que é o problema? Você abrir uma live e ficar assim, oi gente, e aí e tal, fica girando. E sabe aquele negócio que a pessoa fica falando, tipo, derrapando, a hora que você termina de ver meia hora, parece que não tirou lição nenhuma. Então assim, você não precisa fazer live todos os dias, mas as que você faz, elas têm que vir carregadas de um conteúdo transformador ou de algo que faz a diferença para a pessoa, entendeu? Então essa também é uma das premissas do meu conteúdo aqui. Eu vejo assim que quem faz isso também é o Arbex. O Arbex faz uma live por semana.
O Arbex faz uma live por semana, mas ele faz a live certa, entendeu? E você pode fazer várias certas também, não tem problema, tá? Então tem gente que faz várias lives e fazem várias lives certas, tá? Não tem problema. Mas o fato é, não é abrir sem ter o que falar. Ah, vou abrir aqui, sei lá, para ver o que dá. Cara, isso é problema, entendeu? Sem um roteiro, sem um conteúdo definido, né? Sem uma mensagem definida. E, acima de tudo, André, o que eu percebo é que, assim, dentista faz muito post para dentista. Não estou me referindo às pessoas que têm os cursos como você, né? Que, obviamente, o seu público maior é de dentista. Mas o clínico, eu vejo muitos clínicos aí fazendo post para dentista, né? E eu não sei se as pessoas têm um pouco de receio de se comunicarem com o público leigo, com os seus possíveis pacientes, os prospects, né? E ter um conteúdo que possa ser atraente para essas pessoas, inclusive a linguagem ser diferente. E eu percebo muito isso, né? Eu percebo muito isso. As pessoas parecem ter um pouco daquele receio, não vou falar desse jeito porque vão me achar ridículo. E eu me lembro muito bem, uma vez o Sérgio Malandro, que é até meu vizinho aqui, ele chegou para o filho dele, que quer ser comediante, não sei nem se é, ele falou para mim assim, olha, falou para o filho dele, olha, eu vou te falar uma coisa, se você quer ser comediante, você não pode ter medo de ser ridículo, ou você não pode ter medo de se expor. Ridículo entre aspas, que ele quis dizer, né? E eu vejo que as pessoas, às vezes, têm um pouco de receio de se expor e, com isso, perdem a chance de mostrar o seu trabalho, de mostrar o seu perfil profissional e por aí vai. Obviamente, o contraponto, o exagero, eu também acho que não é nada bom. A gente vê muito o outro lado exagerado também. Se você fosse investir assim, olha, eu tenho um direcionamento aqui para usar mais o Instagram, você orientaria as pessoas a investirem mais o seu tempo na produção de stories ou na produção de conteúdo para o feed? Olha, isso aí varia bastante, né? Eu sigo uma linha, né, de produzir mais conteúdo para stories por ser mais dinâmico, né? E ele roda bastante, né? Então tá sempre se reciclando e sempre é uma questão assim que vai fazer com que a pessoa ela tenha um tempo de relacionamento maior comigo, entendeu? Os dois são importantes, né? É sempre importante você colocar um conteúdo no feed, um conteúdo no stories. Mas para quem está começando, eu acredito que o stories ele acaba sendo até uma questão assim de quebrar um pouco a barreira, porque como ele deleta em 24 horas, você acaba se permitindo um pouco mais, né? Eu lembro claramente, assim, quando eu comecei, eu tinha uma vergonha danada de gravar vídeo, gravar as coisas, né? Então, eu achava que sempre eu precisava ter algum equipamento a mais. Eu comprava câmera, comprava tripé, daí gravava, tipo, 10, 15, 20 vezes. Chegava no final do dia, eu deletava tudo, falava, ficou tudo horrível. Daí eu não avançava nada. E aí, esse é o problema. Você fica, tipo, querendo sempre o perfeito e não faz nada, entendeu? Não faz o post, não faz nada. E, às vezes, o Stories, ele permite que você mande mais, entendeu? Que você faça mais, porque você sabe que vai ser deletado em 24 horas. Mas não é porque vai ser deletado em 24 horas que você vai fazer inconsequentemente, né? Mas eu acho que é um pouco mais fácil, tá? A caixa de perguntas, ela é interessante para uma filosofia do Ícaro de Carvalho, inclusive, quem tiver interesse, só procurar aí, ele tem uma linha que ele fala assim que o Stories ele tem essa questão de você responder e interagir com o que o público quer. Agora, uma coisa que as pessoas às vezes não entendem é que o meu Stories, quando eu não respondo Stories necessariamente para quem está fazendo a pergunta. É lógico que eu respondo para quem está fazendo a pergunta, mas, na verdade, o peso maior é para a audiência, entendeu? Porque quando a pessoa me pergunta na caixa de perguntas, se eu respondo só para aquela pessoa, eu atinjo uma pessoa. Mas quando eu eu respondo público, né? Eu estou respondendo para muitas pessoas. Então, eu tenho que pensar também na interpretação que todos estão tendo. Então, essa é uma questão importante quando você faz stories. E, originalmente, o Instagram ele fez o stories para ser a história do seu dia, né? Uhum. Então, você tem que ir variando um pouco, sabe? O conteúdo. Eu de manhã tomei café da manhã aqui, eu fui em outro lugar. Só que para quem tem uma vida meio monótona, é chato, né? Você vai no consultório, você fica postando o quê? Consultório o dia todo? É chato, entendeu? Verdade. Então, aí você coloca a caixa de perguntas para dar uma variada. E até a caixa de perguntas, ela tem uma dinâmica, assim, né? Se você parar para pensar.
Se você posta só responde tudo muito, muito fechado, muito técnico, muito sério, você acaba ficando chato, assim, no Stories. Então, o Stories ele tem que ter uma dinâmica no sentido, assim, de dar uma variada. Às vezes você coloca uma coisa engraçada, às vezes você coloca uma coisa um pouco mais séria. Entendeu? Então, você vai mudando tanto o direcionamento do teor do discurso, quanto também a emoção que você provoca nas pessoas. O Kimura, a gente já, desculpe te interromper, já o Instagram vai cortar a gente aqui, eu tenho que salvar a live. Se você conseguir em 1 minuto citar 3 erros e 3 acertos de marketing digital do profissional da área médica, mais especificamente nós aqui dentistas. 3 erros, né? Postar só dente seria um erro. Se comunicar de uma maneira não precisa, eu digo assim, misturar muito o pessoal com o profissional, e aí eu falo assim, que às vezes você coloca muitas fotos que elas não te posicionam como autoridade. Muita bebida, muita foto de praia, de festa, assim, de qualquer jeito. Eu acho que isso aí é meio mal, tá? Não tem nada contra postar, mas tem que saber exatamente como postar, né? E o terceiro erro é não ter constância. As pessoas fazem uma vez e depois fica parado. Tem que ter constância, tem que manter. Uhum. Agora, os 3 principais acertos é trabalhar com funil, né? Atenção, interesse, desejo, ação. Na verdade, o contrário dos erros, né? É falar de assuntos gerais que conectam emocionalmente com as pessoas e ter constância. Basicamente. Ótimo. Já recebi o aviso aqui da nossa General Beth. Ô, Kimura, eu quero mais uma vez agradecer a você, disponibilizar seu tempo para aqui, para a SBOE, para a nossa família SBOE. Você sabe que você é um membro querido da nossa instituição. Volto a repetir o que eu falei no início aqui, agora que a gente está com a sala com 350 pessoas. Eu sou um grande admirador seu como pessoa e como profissional. Eu falo isso de coração, e que a odontologia tenha mais Kimuras que possam nos orgulhar de ter uma profissão tão linda, tão maravilhosa e que pode mudar a vida das pessoas. Muito obrigado por você estar aqui com a gente e espero poder contar com você outras vezes aqui também. Obrigado. Olha, para mim é um prazer muito grande estar junto com a SBOE. É uma organização assim, de muito respeito. O Brasil vem traçando a história e formando muitos profissionais, né, pelo congresso, pela influência que tem. E certamente para mim é uma satisfação muito grande poder contribuir. Fico muito lisonjeado com o convite e poder contribuir. Obrigado, viu? Obrigado, Kimura. Obrigado a todos aí pela audiência. Obrigado por estarem aqui com a gente nesse feriado. E que tenhamos aí um final de semana maravilhoso e uma semana que vem melhor ainda. Né? Agora, com o início aí das atividades, esperamos que as coisas mudem, né? Sim. Beleza? Tá bom? Obrigado, Kimura. Um abraço, querido. Fica com Deus. Tchau, tchau.